Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa edição do dia 25 de março. Já vai dando tchau para março, hein, pessoal? Tá passando tão rápido que já tá indo embora. Logo mais é abril. Estamos aí, outono já, andando, e a gente precisa entender esse momento, dessa transição. A gente ainda está nessa transição, alguns momentos o calorão pega, parece que ainda está no verão, pega o calor, aí chegando no final de tarde vem um pé d'água do nada. Essa situação bem típica de verão, mesmo a gente estando no outono, mas o fato é que a gente está andando, indo para abril, outono pegando firme aí, e a gente começa a olhar. Eu estava percebendo hoje mesmo, vendo nos alertas do INMET, do CEMADEM, cada vez menos aqueles alertas de chuvas intensas, chuvas fortes aparecendo. E a gente precisa então entender esse momento, Aonde que vai chover, aonde que as chuvas vão estar irregulares, aonde que vai ter estiagem, enfim. Para falar um pouquinho sobre isso, estou aqui com a Andréa Ramos. Andréa, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e bom dia a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. Bom, André, nessa transição, então, essa transição climática, essa sensação entre verão e outono, que informações a gente tem aí para os próximos dias? É verdade, você bem falou, a gente está no momento de transição. Essas estações, tanto o outono como o inverno, é muito difícil para os modelos, porque é muito mais fácil a gente fazer uma previsão para o verão e inverno, que são estações bem mais definidas. O outono, ele sempre está, como você pontuou, com essa característica, temporais, chuvas aí no final da tarde, mas já caminhando para uns pontos mais isolados. Estou aqui com a carta sinótica da Marinha, que é uma carta bem representativa, e que está indicando aqui quais são os sistemas que sempre estão trabalhando e influenciando na condição de tempo. Apesar dela ter sido feita à noite, geralmente ela faz, são duas cartas e essa é feita à noite, mas tem esse indicativo de acompanhamento, principalmente para o dia de hoje. Então, você tem aqui, de modo geral, essa formação desse centro de baixa. É interessante, ele estava afastado, ele está no Atlântico Sul, mas ele, de certa forma, joga uma certa umidade aqui para essas áreas que estão atuando. A gente já vai ver a imagem de satélite, já tem bastante nebulosidade, mas o que chama a atenção já é a Zecite, que é a zona de convergência intertropical. Agora, em março, ela ainda atua aqui no hemisfério sul, mas, de qualquer forma, ela já começa uma evolução, porque é uma faixa de nebulosidade que fica ali na linha do Equador, e, com isso, ela fica transitando. No verão, ela desce, promove muitas chuvas aqui nessa faixa norte, principalmente da região norte e parte da região nordeste, mas agora em março ela ainda atua, ela ainda tem um pico dela, mas ela já começa a dar umas quebradas, tanto é que às vezes ela está até aqui no Amapá, ela já começa a quebrar e já começa a subir, e aí ela já vai começar a diminuir a questões de chuvas, principalmente nessas áreas. Esse amplo anticiclone ainda atuando, nessa alta que favorece, que a gente tem aqui a evolução dela, então aqui praticamente a gente está com essa alta, favorecendo esses dias quentes e secos, que está se vendo muito aqui nessa faixa da Bahia, até mesmo no norte de Minas Gerais. Para só nós vermos como é que está essa tendência de realmente de chuvas, como o Eric se colocou, olha, aqui ontem, aqui são um mapa, de registro das chuvas das últimas 24 horas, então, ainda pontuando valores com chuvas com volumes significativos, mas de forma bem pontual, bem localizada. Isso a gente viu aqui, principalmente em Santa Catarina, nessa parte mais oeste do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha a parte central também, bem pontual, a gente tem aqui em Maria da Fé, em Minas Gerais, choveu aí nas últimas 24 horas 41,2 milímetros, mas de qualquer forma pontuando, voltando essas chuvas aqui mais nessa parte central de Belo Horizonte. E olha, é bom essa chuva já no noroeste de Minas Gerais, porque mantém, diminui um pouco aquela questão de chuvas
que estavam desde janeiro, fevereiro, provocando mais tempo quente do que realmente chuvas. E voltando mais chuvas aqui em Barreiras, na Bahia, de 15,4, então um acumulado bem interessante, é significativo, até porque está muito quente por aqui, e aí veio uma quantidade de chuva que aliviou um pouco essa situação. Tocantins também tendo, bem na área aqui do Mato Piba, principalmente quando envolve na Bahia e Tocantins, dando esse suporte um pouco mais de chuva, e de qualquer forma aqui na região norte também, sempre com aquelas chuvas pontuais, mas de qualquer forma quase todas as estações registrando essas chuvas, então é o que a gente tem justamente para o dia de hoje. Quando a gente olha a imagem de satélite, deixa eu olhar aqui, ela está bem aqui, a imagem de satélite, nós temos aqui a configuração da imagem, em branco é a nebulosidade, esses tons aqui laranjados, amarelos, são do radar, e essas linhas são as linhas de pressão. Então, o que nós temos? Esses estalinhos aí é justamente a nuvens de tempestade, onde que está acontecendo, então dá esses, que é justamente sinal de descargas elétricas. Então, o que nós temos? A baixa que está situada aqui, né, próximo do Paraguai, mantendo uns cavados, e esses cavados que estão condicionando essas chuvas, porque o cavado é uma área alongada de baixa pressão, então ele sempre está associado com instabilidades e que promove essas chuvas principalmente à tarde e noite. Claro que a termodinâmica também ajuda, você tem calor, você tem a umidade e favorece. Olha, agora pela parte da manhã você já vê aqui no oeste do Rio Grande do Sul essa quantidade aqui de nebulosidade e até já um início aí de uma chuva já acontecendo aqui para essa área. Perceba que o Rio Grande do Sul praticamente está todo com nebulosidade, não significa que não vai ficar um dia relativamente quente, vai ficar aí temperaturas em torno de 30 graus, mas vamos ter aí chuvas associadas, mas de formas mais localizadas, principalmente situada aqui no oeste do estado. A alta posicionada, olha, você vê a influência da alta. Agora, o que chama atenção também, nós vimos na carta sinótica a evolução desse sistema, que está mais aqui ao Atlântico Sul, mas, de qualquer forma, ele joga, quando você tem uma alta pressão, na periferia dela, você sempre tem instabilidades. Então, tem essa nebulosidade aqui no oceano, que está entrando aqui pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo, e com isso, qual é a característica? É a umidade. Ela joga uma umidade aqui para essa área, e como está quente e ainda a gente está naquela fase de transição, fica ainda persistindo aquele padrão do verão, que é umidade, calor, umidade, pancadas de chuva. Então, tem ainda um suporte aí ao longo desse dia, trazendo esse aumento dessa nebulosidade e podendo sim favorecer de forma bem isolada pancadas de chuva. Já na região norte, como um todo, mantendo ainda bastante, você tem inclusive a Amazônia trazendo um pouco de suporte de umidade aqui para a parte central do país, favorecendo principalmente Mato Grosso e também essa parte mais aqui norte de Mato Grosso do Sul, além dessa baixa que também está proporcionando umas chuvas aí no final da tarde e noite, principalmente aqui nessa parte mais sul de Mato Grosso. É uma tendência, nós meteorologistas, quando estamos acompanhando a evolução, a gente sabe que esses cavalos vão estar potencializando essa questão de formação de nuvens de tempestades, e com isso a gente tem aí, no final da tarde, com pancadas de chuvas, sim, aqui até mesmo no sul de Mato Grosso do Sul. E na região nordeste, nebulosidade associada até pela a circulação dessa alta, mas ainda assim com aquele indicativo de ficar um dia abafado e com chuvas bem localizadas, mas nessa periferia aqui da alta e até mesmo pela umidade que está proporcionando à Amazônia com seu corredor de umidade que ela sempre favorece. Bom, chegando agora para a parte da tarde, a gente tem aqui a evolução do modelo europeu, como é que está condicionando. Então, como comentei, essa baixa, que ainda não está fechada, mas é um sistema de baixa pressão que está aqui. Em altos níveis é chamado de alta da Bolívia, que ela já está favorecendo muitas chuvas, tanto é que a gente observou aqui na Bolívia, trazendo todo esse suporte de estabilidades, e aí, inclusive, favorecendo também aqui essa parte que envolve o Acre, Rondônia e também até Mato Grosso. Em altos níveis ela é chamada de alta da Bolívia e em baixos níveis é chamado de
Baixa do Chaco. Fica localizado aqui no Paraguai, é um sistema de baixa pressão. E o que, que ele condiciona? O que, que ele favorece para a gente? É a evolução de cavados. E com isso você tem, olha, na parte da tarde ele já está. É claro que esse azul é aquela possibilidade de chuva, e em amarelo para verde já é uma tendência mais de chuvas realmente. Mas de qualquer forma, ele já joga aqui nessa parte, na parte da tarde para hoje, o oeste do Rio Grande do Sul, principalmente nessa parte mais noroeste, e com chuvas com volumes mais expressivos, significativos, acontecendo aqui nessa parte mais central, né, de Santa Catarina, inclusive aqui mais nessa parte oeste do estado. Lembrando que essas chuvas, por estar relativamente quente, abafado, vêm com aquele pacotinho, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, rajadas de vento, e não se descarta a possibilidade de queda de granizo, mas de forma bem isolada. Mantendo, ó, como vocês perceberam na imagem, até mesmo na configuração sinótica, aqueles sistemas atuando aqui no Atlântico, de qualquer forma, eles jogam uma certa umidade, e aí eles estão favorecendo na parte da tarde, mas quando a gente dá um zoom aqui para o Rio de Janeiro, mas nessa parte norte, envolvendo também uma parte de Minas Gerais e, inclusive, também evoluindo até uma parte sul do Espírito Santo. Então, temos aí essa evolução de chuvas, a gente já vai olhar os índices de tempestades e que eles estão favorecendo, e na região norte como um todo, ainda mantendo, realmente é uma semana de chuvas com volumes mais significativos a acontecer aqui na parte norte do país e também em parte da região central. Vai ter chuvas na região sul, mas de forma mais para os últimos dias, lá para quinta e sexta, de uma forma mais abrangendo toda a área, mas sem dúvida nenhuma, o destaque de chuvas ainda vai persistir na região norte e também na parte central, mas de forma já isolada. Olhando o mapa de tempestade, que é esse mapa que indica justamente aquelas características de chuva, com rajadas, com descargas e também a queda de granizo, você vê que em partes em vermelho são justamente os pontos mais cruciais, mais significativos, que podem realmente ter essa evolução. Lembrando que é uma previsão, e previsão do tempo tem, por mais que seja nas próximas horas seja uma acurácia maior, mas ainda assim pode ter indicativos de erro. Mas, de qualquer forma, o que é que nós temos? Ele mantém aquela situação que nós estamos vendo aqui em Santa Catarina para o dia de hoje, então ele mantém aqui nessa parte mais norte do estado, pega também uma parte sudeste do Paraná, então atenção, e o mesmo acontecendo mais no noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui no sul do Paraguai também bastante, né, interessante aqui como tem essa uma tendência de até o final da tarde aí ter ainda, já está tendo chuvas, acredito que sim, até por conta da nebulosidade, mas aí intensificando justamente na parte da tarde. Região sudeste persiste aqueles padrões, ele já começa a evoluir um pouco mais do centro para o norte de Minas Gerais, isso é muito bom, ele dá aí um indicativo, mas ainda assim de forma isolada, mas já vai quebrando um pouco aquele tempo quente, seco, que está se observando por vários dias aqui no norte de Minas Gerais, então ele já chega um pouco mais, ele já começa a subir um pouquinho, e o mesmo a gente está observando aqui também no norte, nessa parte mais central aqui do Rio de Janeiro, pegando também o noroeste do estado, e chegando no sudoeste do Espírito Santo. Então, para a região do centro ao sul ainda persiste esse padrão que nós estamos observando de forma bem isolada, e com uma tendência um pouco maior, evoluindo justamente nessa região norte, na parte norte, né? E também no centro-oeste, quando a gente olha aqui essa parte sudoeste de Mato Grosso, e também evoluindo em pontos bem isolados em Mato Grosso do Sul. Segue essa tendência de tempo aberto, um pouco mais aqui para a região nordeste, pegando principalmente essa área que envolve aqui a Bahia, né, Salvador também, Petrolina, e essa área mais ao sul do Ceará, pegando também o oeste aqui de Pernambuco e também da Paraíba, inclusive o sul também do Rio Grande do Norte, ainda com tendência de ter nebulosidade, mas ainda assim persistindo um tempo mais quente, mais seco e sem muitas chuvas significativas. Amanhã se tem aí um padrão já associado, vamos olhar aqui amanhã, por volta das 18 horas, olha como é que está, ainda persiste, esse sistema ele vai estar aqui mantendo esse padrão, essa baixa, que já é característica da estação, ela fica posicionada aqui, ela fica mantendo a evolução e com condições, não hoje, né, mas com as condições aí durante o outono de simplesmente
formar aquelas frentes frias que é comum acontecerem durante o outono. Então, essa baixa ela sempre está condicionando, tem um suporte de umidade vindo da Amazônia, então alimenta. Por enquanto, ainda segue a tendência de cavados, e esses cavados ainda vão estar proporcionando, mantendo esses pontos aí no Santa Catarina para amanhã à tarde, com chuvas ainda de forma isoladas, aumenta também aqui para a parte central do país, inclusive envolvendo aqui a região sudeste, tem uma tendência de umas chuvas para acontecer amanhã à tarde, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, é porque está quente, aí com a entrada dessa umidade favorecendo esse padrão, região norte também com essa tendência, e região nordeste persistindo aquele padrão que a gente está observando. Lembrando que amanhã tem uma tendência um pouco maior de atingir áreas mais assim, de Minas Gerais como um todo, pegando aqui também essa parte leste de Goiás, inclusive Brasília. Brasília está tendo aí o Distrito Federal com chuvas desde a semana passada e vai persistir não só hoje, como também amanhã, esse padrão. Quinta-feira, para a gente ir evoluindo para quinta, olha como é que intensifica essa baixa, ela fica mais aprofundada, ela fecha, inclusive, e aí quando ela fecha, ela intensifica essas áreas de instabilidade, e aí começa uma evolução, eu vou fazer aqui uma evolução temporal, dessa formação, ela vai atingir todo o Rio Grande do Sul, e aqui ela forma uma frente, quer dizer, de quinta para sexta vai ter uma evolução de uma frente, ela vai estar no oceano, mas aí ao longo da formação dela, os cavados associados vão dar esse suporte e aumentando essa estabilidade. Já vê quinta-feira aqui, tanto no Santa Catarina, pegando também essa parte mais sul do Paraná e oeste do Rio Grande do Sul, você tem evolução, intensifica também, até porque você está tendo um transporte de umidade vindo da Amazônia, e você tem também essa umidade chegando do oceano, então intensifica essas áreas de estabilidades. Então, quinta-feira já é um dia que tem uma maior probabilidade de chuvas a atingirem boa parte da região. Mato Grosso, o sul de Mato Grosso do Sul também, aqui também tem essa evolução, seguindo para essa parte aqui, até porque você vai estar com essa baixa fechadinha, e ela intensifica, todo o sistema de baixa pressão está associado com formação de nuvens de chuva, enquanto que as altas pressões, elas diminuem essa intensidade, está aqui um exemplo dela, né? O centro dela quase não tem, é um céu, um tempo aberto, que inibe a formação de nuvens de chuva, enquanto que a baixa, quando está fechada, ela promove justamente a formação de nuvens de chuva, e que está aqui, tanto no norte do Paraguai, pegando aqui todo o Mato Grosso do Sul, e também toda a evolução aqui de Mato Grosso, seguindo essa tendência do norte, a ITCs ainda influenciando, trazendo volumes significativos na quinta-feira aqui para São Luís, Belém, são chuvas com volumes significativos que vão acontecer, e claro, sempre associado com aquela característica de rajada e também descargas elétricas. Então, bastante atenção aí. Vamos voltando aqui para o sul, que eu vou fazer aqui um deslocamento, aí vocês percebem como é que ela vai estar se formando, e aí a partir daí ela vai intensificando essa área, e já na sexta-feira, olha como é que ela está dando esse suporte, justamente chegando, inclusive, em Porto Alegre, então, pelo menos até sexta-feira, segue com essa tendência que nós estamos observando, ela vai proporcionando, aqui ela já se forma, olha aqui, o centro de baixo, ela percorre essa área, os cavados vão estar influenciando a formação de cavados, e quando chega aqui no Atlântico Sul, tem a formação dessa frente, ela vai estar aqui, ela não vai se formar praticamente o ramo frio, pode até estar próximo aqui no litoral da região, mas de qualquer forma, a tendência dela baixa, a intensificação dela vai ficar aqui no Atlântico Sul, quando se fecha assim, é também chamado como ciclone, mas de qualquer forma, os cavados vão estar associados e vão, de quinta para sexta, vai evoluir. Há chuvas isoladas aqui, o calor está acontecendo, temperatura chegando aí a 30, 32, e isso favorece aquele padrão de chuvas que vem com potencial significativo, em forma de pancada, e trazendo todo aquele impacto que a gente já conhece. Então, bastante atenção aqui para essa área. De quinta para sexta, realmente tem esse padrão de evolução de chuvas com volumes significativos e vindo de forma de pancadas. O mesmo observando aqui para Santa Catarina, principalmente nessa parte mais sul do estado. Parte central,
intensifica aqui nessa área que envolve o sul de Mato Grosso do Sul, pegando também o norte do Paraná, o norte do Paraná segue aqui em Londrina, pegando também São Paulo. Então, de quinta para sexta, tem a evolução desses sistemas e, com isso, dando esse suporte na sexta-feira, de chegar chuvas com volumes significativos aqui na capital. Rio de Janeiro ainda segue uma tendência de um tempo com nebulosidade variando e com chuvas pontuais para acontecer, mas, de qualquer forma, São Paulo ainda segue com essa tendência de quinta para sexta com volume mais significativo. É típico do outono, o outono ele tem essa característica, lembrando que a gente é uma estação de transição, então vai ter esses padrões em pontos com volumes significativos, outros só indicativo, mas de quinta para sexta realmente tem aí um momento de volumes de chuvas em forma de pancadas isoladas, principalmente do centro ao sul do país. Já do centro para o norte, mantém aquele padrão, olha como é que está praticamente toda a Amazônia ainda em volta, com bastante estabilidade. Pontualmente, Manaus ainda está chovendo muito em Manaus e vai persistir uma semana com muitas chuvas. O mesmo está se observando no Acre, Rondônia, essa parte mais norte de Mato Grosso, e mantendo esse padrão que a gente está observando aqui no Distrito Federal, com instabilidades associadas, chuva, pontual, acontecendo principalmente na parte da tarde, da noite, quando você tem a termodinâmica, que é o calor e umidade, favorecendo a essas instabilidades e proporcionando essas chuvas, principalmente no final da tarde. Chama atenção aqui na parte mais norte do Brasil, quando a gente olha aqui o norte da região nordeste, quando a gente olha aqui São Luís, ainda mantendo o padrão, quer dizer, ao longo da semana ainda vai ficar persistindo instabilidades e com isso com chuvas associadas. O mesmo a gente vê também em Fortaleza, inclusive pegando até uma boa parte do Ceará, quando a gente olha Iguatu, e interior aqui da região do Rio Grande do Norte, também essa parte mais oeste e centro, favorecendo, chegando até uma possibilidade de chuva na Paraíba. De qualquer forma, segue esse padrão, principalmente nessas áreas aqui, de forma bem isolada e com os volumes aí não ultrapassando os seus 20 milímetros, principalmente nesses pontos aqui. Os volumes mais significativos realmente vão estar condicionando mais nessas áreas que envolvem aqui São Luís, Amapá, como nós podemos observar, Belém está chovendo também, está tendo acumulados bastante significativos, Manaus, norte do Acre, Rondônia, Porto Velho também. Quando a gente olha a região central, praticamente toda está com bastante nebulosidade, umidade em vários níveis, e qualquer aumento de umidade vai favorecer aquelas chuvas pontuais e que estão com uma probabilidade maior para acontecer, principalmente nessa parte mais norte, sudeste, e no Mato Grosso do Sul, principalmente nessa área aqui mais ao sul, até porque tem essa baixa aqui que fica proporcionando esses cavados e favorecendo essas chuvas. A gente olha a região sul, mais uma vez, tem essa tendência aí na sexta de evoluir chuvas aqui para o norte do Paraná, pegando também essa porção aqui mais do centro ao leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Vamos olhar agora o que o modelo, o Cosmo do IMET fornece, está dando aí de acumulados de chuvas, então para o dia de hoje ainda segue essa tendência aqui mais do centro-leste de Santa Catarina, ele já mostra a evolução no decorrer do dia de hoje, até o final do dia, essas chuvas mais localizadas aqui no oeste, destaque aqui o sudoeste, onde fica a Uruguaiana, então está tendo as chuvas, ainda mantém aí praticamente nada de chuvas em boa parte do Rio Grande do Sul. O mesmo a gente observa a atuação dessa alta, mantendo esse padrão que a gente está observando aqui na Bahia, pegando essa região mais semiárida do oeste de Pernambuco, sul do Ceará, Paraíba, trazendo umas chuvas aqui de forma isolada em Salvador, mas ainda assim são chuvas fracas que podem acontecer, e o mesmo a gente observando ao longo dessa faixa litorânea da região. Destaque realmente fica aqui na região norte, olha o Pará, Amapá, Ilha do Marajó, Belém. Quando a gente olha a região nordeste, aqui essa parte quase toda oeste do Maranhão, muitas chuvas. Centro-oeste ainda persiste no norte de Mato Grosso, pegando também essa parte mais leste do Goiás, inclusive Distrito Federal. Então, tem aí essas conjunturas, a ITCZ aqui favorecendo todas essas estabilidades, jogando através dos ventos alísios umidades aqui para a região do Amazonas e com chuvas a se esperar aí para Manaus. Quando a gente vê para amanhã, já na quarta-feira,
Olha como é que intensifica aqui no sudeste, nessa parte mais sul do Pará, então muitas chuvas para acontecer nessa área, pegando também aqui essa parte mais noroeste de Mato Grosso, que ele alivia no Rio Grande do Sul, começa já aquela evolução que a gente vê mais de quinta para sexta, ela começa a se organizar e pontualmente temos chuvas aí para acontecer no sul do Espírito Santo, pegando essa parte central de Minas Gerais. Lembrando que esses tons em amarelo são aquelas chuvas mais significativas e onde realmente pode acontecer, enquanto que o azul é aquela probabilidade de chuva fraca, mas mesmo assim ainda é dentro da possibilidade. Evoluindo para quinta-feira, aí olha como é que ele já mostra aqui para o Rio Grande do Sul, a intensificação, então, ao longo da quarta-feira para quinta-feira, até o final da noite, intensifica nessas áreas oeste do estado e pegando também até a porção sudeste, mas aí, como um todo, você vê chuvas aí para o Rio Grande do Sul e atinge também a parte sul de Santa Catarina. Então, bastante atenção, porque vai ter aí essa evolução desses cavados, e aí a formação posterior de uma frente aqui no oceano, então isso está favorecendo, a gente já vai olhar sexta-feira como é que vai estar, mantendo esse padrão mais do centro ao norte do país, tanto em Mato Grosso, Pará, olha aqui como pegar também Tocantins, essa área aqui do Mato Piba, com chuvas favorecidas aqui, mas ainda assim bem no extremo da Bahia, boa parte da Bahia ainda segue com aquela tendência de quente e seco, e trazendo essas chuvas aqui mais no norte, a IPCZ. Quando a gente olha aqui a evolução da sexta-feira, então ela já diminui, mas ainda mantém todo esse padrão aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Então, quinta-feira vai ser dia com muitas chuvas, sexta ainda tende a ficar de forma isolada, mas pontualmente tendo valores significativos a acontecer, principalmente do centro ao norte do estado, pegando também Santa Catarina. Então, bastante atenção. São Paulo segue ainda com uma possibilidade, mesmo acontecendo para o Rio. Você já vê aqui a evolução, como eu estava comentando, aquele amplo centro de baixa que está favorecendo a essa entrada de umidade. Chega também aqui no extremo sul da Bahia, né, naquela parte mais de Ilhéus, Teixeira de Freitas, que tem aqui essa região, tem aqui essa possibilidade de chuvas também. E olha, intensifica aqui no noroeste da Bahia, trazendo aí uns acumulados significativos de forma pontual, mas tem aí uma tendência de chuvas para acontecer no noroeste. A gente olha também essa parte mais norte, né? Maranhão segue essa tendência, intensifica no Piauí, norte do Ceará, inclusive em Fortaleza, com muita chuva, pegando também essa faixa norte da região norte, que envolve o Amapá, norte do Pará, Belém. Diminui um pouco essas chuvas aqui no sul do Pará, mas ainda assim mantém os volumes pontualmente significativos, e o mesmo a gente observa no noroeste de Mato Grosso. Então, o Cosmo está dando essa tendência de chuva, mas também do centro para o norte do país, e mantendo aquela regularidade de chuvas que a gente está observando. Ele indica mais chuvas aí de quinta, e sexta já diminui, e o europeu ele ainda mantém na sexta-feira chuvas aí, principalmente nessa parte mais leste. É uma tendência dos modelos, eles começam a divergir um pouco quando a gente chega no outono, mas de qualquer forma tem bastante estabilidade aqui no Rio Grande do Sul, Cosmo indicando mais nessa parte oeste, enquanto que o europeu ele está indicando também, envolvendo não só todo o estado, mas um indicativo também aqui nessa parte onde envolve a capital Porto Alegre. Seguindo para o acumulado dos próximos dias, começando hoje e indo até sexta-feira, esse é o padrão que o Cosmo está indicando. Então, nós temos aí acumulados significativos nessa parte do Pará, principalmente do centro ao sul, precisamente mais aqui nessa parte sudoeste do estado, além dessas faixas também norte, que aí já envolve a Ilha do Marajó, a região de Belém, também tem aqui no Amapá, pegando inclusive Macapá, Manaus também está com indicativos de acumulados significativos, o mesmo a gente observa aqui nessa parte mais noroeste do estado, Acre, Rondônia, segue esse padrão. Na parte central do país, destaque fica aqui nessa parte mais norte de Mato Grosso, norte de Goiás, inclusive Distrito Federal também, com chuvas até sexta-feira, vai diminuindo, mas ainda vai dando esse suporte de estabilidades, e com isso, com chuvas. E olha, aqui para o oeste da Bahia,
já volta a favorecer uns acumulados significativos de forma pontual, mas já está dando aí um aumento dessas chuvas, já está pegando aqui o oeste, pega também essa parte que envolve o leste do Tocantins, Maranhão seguindo uma tendência, também no Piauí, essa parte aqui que realmente é a mais complicada, porque está desde janeiro com essa tendência aqui de um tempo muito quente, muito seco, então é uma semana que ainda não teremos alívio nessa situação, vai persistir um padrão aí, tem até uma nebulosidade variando, mas é uma nebulosidade alta, nada que vá favorecer algum tipo de chuva. E temos aí como destaque aqui na região Nordeste, justamente Fortaleza, Teresina e São Luís, que são as capitais que vão estar recebendo as chuvas com volumes significativos. Tem umas chuvas fracas para acontecer nas demais capitais, que vão desde o Rio Grande do Norte, passando até Salvador. Na região sudeste, segue ainda em Minas Gerais, trazendo aí um certo alívio, principalmente nessa área mais norte do estado, mas ainda assim não é uma chuva significativa, mas de qualquer forma tem aqui nessa parte mais leste, mantém-se também no Espírito Santo, principalmente nessa parte mais sul, e quando a gente olha o Rio de Janeiro, tem chuvas na capital? Tem, mas os volumes mais significativos estão acontecendo aqui nessa parte mais norte. E já na região sul, persiste, né, o modelo está indicando indicativo, ao longo de sexta-feira, acumulados significativos, principalmente mais nessa parte noroeste do Rio Grande do Sul, e também pegando pontos de forma bem pontual em Santa Catarina. Vamos olhar as temperaturas, porque apesar de estarmos no outono com aquele padrão que segue, o outono é frio, ele começa a ficar amenizar ali a partir de abril para maio, que ele já segue a tendência do inverno, mas de qualquer forma, para hoje a gente tem essa tendência ainda que estamos observando aqui, principalmente nesse norte da Bahia, pegando esse interior da região semiárida. Destaque também fica aqui para Mato Grosso do Sul. Amanhã, quarta-feira, já mantém, olha como é que você observa como está quente, ainda fica com esse padrão, essas temperaturas chegando aí de 34 a 36. Aqui também, por mais que tenha chuva, vai ter aquela situação de calor, ainda vai ficar quente aqui nessas áreas aqui de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e uma pequena evolução aqui também no oeste do Rio Grande do Sul e pegando também boa parte do Paraná. Quando a gente olha para quinta-feira, quinta-feira já começa, até por causa da evolução da chuva, aí você já tem um declínio, diminuição das temperaturas, associado com as chuvas, claro, e mantém aqui na região Nordeste esse padrão que, por mais que tenha chuvas aqui nessa área, no centro da Bahia ainda fica quente, com pouca possibilidade de chuva. Vamos seguindo para sexta-feira. Sexta-feira, olha, persiste o padrão, quer dizer, seja aquela semana realmente ainda que vai estar aqui nessas áreas muito quentes, secas, aqui no centro da Bahia também. E por mais que tenha chuvas, ainda vai dar umas temperaturas aí ficando em torno de 34 graus aqui no sudoeste de Mato Grosso, noroeste de Mato Grosso do Sul, aqui chegando até uns 32, 33, mas ainda assim quente e com chuvas associadas e amenizando aqui na região sul, principalmente em função das chuvas associadas de quinta para sexta. Vamos olhar aqui o CPTEC, o BAN, que é o modelo meteorológico brasileiro, como é que vai estar, no caso, a chuva para a próxima semana. Esse resultado sempre é uma saída subsazonal de semanas, então essa está finalizando hoje, ele indicou chuvas com proporções maiores na região norte e diminuindo chuvas na região sul. E para a próxima semana, que começa amanhã, dia 26, e vai até o dia 1º de abril, ele mantém ainda anomalias, isso aqui é um mapa de anomalias, lembrando que os negativos significa que as chuvas vão ficar abaixo da média, enquanto que os positivos que vai ficar acima da média. O que ele está indicando? Aqui nessa parte ainda vai persistir um padrão de chuvas associadas, ainda vai ter muita chuva aqui no norte de Mato Grosso, essa parte mais leste de Goiás, inclusive o Distrito Federal, Minas Gerais também segue com uma tendência de chuvas. Essa parte branca é o indicativo que vai ter chuvas, elas não vão ficar nem abaixo nem acima, vai ter ainda esse padrão. O destaque ainda fica aqui nessa parte centro-norte do país, enquanto que ele já diminui as chuvas quando a gente olha Mato Grosso do Sul e toda a região sul. Diminui um pouco, não significa que não vai chover, mas não vai ter aquelas chuvas que vão ficar acima da média, e ele mantém uma certa neutralidade aqui, principalmente no sul do Rio Grande do Sul.
trazendo aquela situação de pode ter chuva sim e vão ficar dentro da média. Vamos percorrer para os próximos, pelo menos até meados de abril, ele já está indicando aí, já começa aquela característica que a gente percebe no outono, a diminuição das chuvas, a falar da estiagem, quando diminui as chuvas, principalmente nessa parte central do país, e já vai começando a caminhar para isso. Então, a gente vê aqui ainda chuvas associadas aqui nessa parte mais faixa norte do país, que envolve a região norte e região nordeste, principalmente mais aqui no Maranhão, umas chuvas já mais pontuais aqui nessa parte leste da região nordeste, grande parte central já com umas chuvas abaixo da média, relativamente, não é forte, mas tem aí uma tendência àquele evolução de diminuição de chuvas, e aqui no sul do Rio Grande do Sul chama a atenção que a gente já começa a ter chuvas até por conta dos sistemas que vão estar atuando e vai favorecendo, e olha, já do dia 9 para o dia 15, já há um aumento significativo da chuva na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, até por conta daquele padrão do outono. O outono tem a incursão a formação de frentes frias, e elas vão estar sempre associadas, então já começa aquele padrão que a gente já sabe do outono. E aqui na parte norte ainda mantém esse padrão, ou seja, ainda mantém chuvas aqui regulares, nessa parte mais norte, e mantendo o que a gente já espera que atinge principalmente o centro-oeste, até mesmo a região sudeste, que já é a diminuição de chuvas. Vamos olhar as temperaturas também tendem a decaírem, agora esse padrão aqui é mais por conta realmente das chuvas que estão acontecendo, então a semana fechou com temperaturas mais amenas aqui, hoje ainda é o último dia, mas ainda traz esse padrão. Para a semana seguinte, ele mantém uma neutralidade, ou seja, não vai ficar quente, nem vai ficar frio, vai ficar dentro do esperado, pontualmente, mas ainda assim de uma forma bem significativa, 1 grau só, ali no noroeste de Mato Grosso, pegando o sudoeste de Mato Grosso do Sul. Para as próximas semanas, ele tem a tendência de manter um equilíbrio, ou seja, praticamente tende aí, já é a característica mesmo do outono, diminuindo um pouco mais as temperaturas, e já lá até o dia 15, você tem aí já pontualmente um aumento bem relativo de 1 grau, de uma forma bem pontual nessa parte mais central do país. Por fim, Erickson, vamos mostrar aqui a tendência do El Niño, La Niña, com já comentado e falado por muitos, a gente ainda está no trimestre aqui, fevereiro e março, indo para abril, já segue esse padrão de neutralidade, e isso significa que as estações elas começam a adquirir as características dela, não tem esses sistemas climáticos que atuam e modificam na questão de campos de vento, temperatura e pressão, então ela vai manter aquela tendência, então segue ainda diminuindo, já até para o próximo, agora março, abril, maio já diminui mais, agora em março, no que nós estamos, já está aí só em 20%, e já 80% da neutralidade. Lembrando que a atmosfera não é um liga e desliga, a gente ainda está no processo aí de dissipação desse sistema, e ainda numa estação que é o outono, que é aquela tendência ali de transição, então ainda tem essa semana chuvas sim, são as chuvas de março, que fecha o verão, como diz a música, né, Erickson? Mas de qualquer forma, ainda tem um padrão de chuva já mais localizadas, principalmente do centro ao sul do país, enquanto que do centro ao norte se mantém aquele padrão que a gente está observando com chuvas mais regulares e com volumes mais significativos, principalmente na região norte e em partes da região nordeste, e um diferencial aí de quinta para sexta, com umas chuvas com volumes significativos para acontecer, principalmente no Rio Grande do Sul, Erickson. Muito bem, Andréia. Nosso tempo aqui já deu. Obrigado, Andréia. A Andréia traz sempre as informações completinhas, a gente traz, é praticamente uma aula, e a gente sempre agradece, Andréia. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson, e tenham todos um ótimo dia e uma boa semana. Boa semana. Agradecer também aqui, ó, vamos ver quem estava aqui com a gente hoje. Hoje teve bastante mensagem no chat, mas a gente sabe, né, pessoal, quando a chuva chega, o pessoal vai para a lavoura, né, vai cuidar lá das suas plantinhas, vai fazer os seus manejos, vai aproveitar, né? Então vamos ver, mandar um abraço para o José Pereira,
lá de Pernambuco, comentando bastante aqui sobre as condições de chuva na região dele. Pernambuco, vi nas redes sociais, apareceu para mim, poderia ter sido um país, hein, pessoal? Aula de história aqui também, hein? Poderia ter sido um país, Pernambuco. Mas ainda bem, né? Tá no Brasil, estamos todos juntos. Abraço também para o Evandro Batista, né, comentando lá da região dele, falando aqui também um pouquinho de como estão as condições de chuva lá para Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia. O Juliarte está esperando a chuva ainda em Juliarte, vai chegar, hein? Vai chegar, que assim seja. E o Paulo Staffing lá de Arapongas, no Pará, também aqui. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Amanhã a gente tem mais. A ideia é amanhã, né, quarta-feira, a gente comentar um pouco mais para o clima em áreas produtoras de café. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Rondônia principalmente. Então a gente vai ter um foco direcionado para essas regiões. Então se você é de uma região produtora de café, mesmo que não produza café, que produza alguma outra cultivar, venha aqui participar amanhã, que o nosso foco aí vai ser para esses estados que têm produção de café, né? A gente vê que o café está um preço, teve uma explosão de preços, principalmente devido ao clima. Então amanhã a gente vai dar uma atenção especial para essas regiões. Eu espero vocês, então se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo entra no ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. E claro, visita a gente também no noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.